Santa Catarina é o terceiro estado do Brasil em geração de empregos. Nos dados divulgados hoje pelo CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, foram criados mais de 20 mil postos de trabalho no mês de agosto. E a tendência é de crescimento. Na reportagem de hoje da série O Real Cenário, você vai ver por que Santa Catarina é destaque quando o assunto é criação de postos de trabalho. Foi no início da pandemia que o Jackson passou pela primeira dificuldade na vida profissional, aos 20 anos de idade. Eu trabalhava como operador de máquinas, né? Aí assim que começou a pandemia eu fiquei desempregado já logo no início, tive que trancar a faculdade, parei de estudar também. Depois de 5 meses eu fiquei no seguro-desemprego, né? Mas depois desse período, ele percebeu que a indústria logo voltou a contratar. Agora vai melhorar, vou voltar a estudar, voltar para a faculdade, né? Vai dar uma melhorada agora. A fábrica de toalhas onde o Jackson conseguiu trabalho na cidade de Brusque, no Vale do Itajaí, precisou demitir funcionários no início do isolamento social. A diretoria também teve que parar de investir na melhoria da empresa. Então, quando veio a pandemia ali no mês de março, foi um choque de realidade, assim. A gente não estava preparado para isso, né? Mas a gente foi muito rápido para tomar as decisões, declina todo o investimento, não era momento para isso. Cara, eu pensei sinceramente que a gente ia ser demitido, né? E que a empresa ia fechar as portas. É mesmo? Porque não tinha cliente, não tinha para quem vender, né? O governo federal, então, tomou algumas medidas que ajudaram a manter a economia do país funcionando. Ele foi muito preciso logo no início da pandemia. Ele adotou medidas de flexibilização da legislação trabalhista, deu recursos aos municípios, postergou alguns impostos no sentido de fazer com que a atividade econômica não tivesse tanto impacto negativo. O Marcelo foi um dos colaboradores que a fábrica conseguiu manter, até se recuperar do impacto inicial da pandemia. Mas ao mesmo tempo que teve as demissões, quando começou a melhorar o serviço interno aqui, né? As mesmas pessoas que foram demitidas foram contratadas, aí a gente já começou a ver ali que começou a melhorar, né? Logo vieram novos clientes e o que parecia uma crise acabou se tornando em oportunidade. A gente teve que fazer 40%, 50% do faturamento com cliente novo, dinheiro novo, mercado novo. Então a gente é muito grato por isso, né? Pela nossa equipe principalmente, que arregaçou as mangas e foi buscar. A gente passou a ficar em casa e a palavra casa ser repetida o tempo todo na mídia e as pessoas começaram a olhar para casa como seu lugar mais precioso e quando tu coloca amor, aquilo dá dinheiro também. E foi o setor industrial do estado que mais gerou empregos a partir do segundo semestre do ano passado. E só neste ano, a indústria teve um saldo positivo de 60.465 novos postos de trabalho, seguida pelo setor de serviços, que teve um saldo de 49.300 empregos formais. Quando a indústria cresce, um conjunto grande de outras atividades crescem junto. A empresa contrata para limpeza, contrata serviço odontológico, contrata serviço de saúde. Ele gera esse multiplicador econômico que é maior na indústria do que nos outros setores. Aí você vê as economias industrializadas serem as mais ricas. Isso faz com que Santa Catarina tenha, por exemplo, hoje uma taxa de desemprego menor do Brasil, muito por conta da atividade industrial, que é o maior empregador setorial de Santa Catarina. 34% dos empregos formais de Santa Catarina são provenientes da indústria. No último trimestre, de abril a junho, a taxa de desemprego em Santa Catarina foi de 5,8%, a menor do país, seguida do Rio Grande do Sul e do Mato Grosso. A taxa de trabalho informal também é a menor do país, 27,7% no primeiro trimestre, sendo que a média nacional ficou em 39,6% no mesmo período. E uma das razões para Santa Catarina ter um índice tão baixo de desemprego é a força do empreendedorismo. O segundo grande objetivo, não só de catarinense, mas de qualquer brasileiro, é ter o seu próprio negócio. Tá? Mais, por exemplo, que ter a sua própria casa. Para se ter uma ideia, Santa Catarina tem hoje 835 mil empresas de pequenos negócios, que variam de R$ 81 mil de faturamento ao ano até R$ 4.800.000 por ano.
Isso representa 93% de todas as empresas que existem no estado. Só de empregos gerados com carteira assinada, os pequenos negócios representam 1.200.000 empregos no estado. O PIB, né, que também ele contribui, é de 42%. Então, esses são alguns dos números que mostram a relevância, né, dos pequenos negócios. E ainda existe um outro mercado que vem abrindo cada vez mais oportunidades em Santa Catarina. O Guilherme veio do Maranhão há 3 meses só para trabalhar aqui no Instituto da Indústria, em Florianópolis. Então, aqui eu vim para tentar chegar o mais próximo possível do meu sonho, de trazer competitividade para a indústria, só que na parte de inclusão digital. E esse não é um emprego qualquer, porque ele faz parte de um seleto grupo de pesquisadores chamado STEM, na sigla em inglês, que significa Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática. É o segmento da força de trabalho que gera inovação e garante o avanço e o progresso tecnológico. No caso da fábrica de toalhas, por exemplo, existem vários sistemas de computador que controlam o número de peças produzidas, o quanto de mercadoria tem no estoque e a quantidade de produtos vendidos em um mês. O problema é que ainda não existe um sistema único que possa relacionar todas essas informações para que o fabricante possa entregar o produto com mais rapidez e também, claro, com mais eficiência. E é exatamente um sistema desses que o Guilherme está pesquisando. Como você tem diversos sistemas e diversos fabricantes diferentes, você não tem essa integração. E daí surgem vários problemas. Então eu tenho uma série de questões que vão aumentar tanto o preço do meu produto, quanto também aumentar o meu prazo para entregar. Então tudo isso é competitividade. Se eu tenho uma indústria que consegue entregar mais rápido, melhor e mais barato, ela vai com certeza ganhar mercado. Se a composição da população acadêmica do estado é 40%, já é nessa área de ciência e tecnologia. Então o estado é forte nessa área de formação de população STEM. Então, tanto assim, a gente traz gente de fora que vem estudar aqui. E o Guilherme saiu lá do Maranhão para trabalhar aqui só porque Santa Catarina tem um ambiente perfeito para desenvolver uma nova tecnologia. Valeu muito a pena eu ter me mudado, me instalei muito bem, estou me sentindo muito bem aqui. Saudade da família? Tem um pouco, é muito distante, né? Mas não é... Quando você busca por um sonho mesmo, quando você vive ali aquele sonho, você acaba vendo que vale a pena. Então, para mim, valeu a pena. E é todo esse potencial de inovação, produtividade, que faz o nosso estado ter uma excelente posição, tanto no mercado nacional quanto internacional também. Para você ter uma ideia, o nosso produto interno bruto, o PIB, que é a soma, né, de todas as riquezas produzidas aqui, já é o 6º maior do país. Isso que a gente só tem 1%, hein, do território nacional, bem diferente de São Paulo, que tem o PIB número 1. E aí você pode perguntar, qual é o problema então? Bom, o problema é que o mercado externo, o mercado internacional, está trazendo uma série de desafios para a nossa economia. E o principal desafio é aquele que você está passando no seu bolso, a inflação. Preços muito altos e você também deve estar se perguntando, né? Afinal de contas, de quem é a culpa desses preços tão altos? Se é que existe um culpado. Será que Santa Catarina está preparada para crescer mesmo num cenário de incertezas em relação ao futuro? É o que a gente vai ver amanhã aqui no ND Notícias.